E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre distensão abdominal e dor lombar. Aparentemente, duas coisas que não precisam estar associadas, né? Deixando bem claro que a gente não tem nenhum dado estatístico, né, que mostre relação direta. As únicas coisas mais importantes que existem são relativas a, por exemplo, síndrome do intestino irritável e dor lombar. E a gente sabe que a grande maioria dos pacientes com síndrome do intestino irritável também se queixam de distensão abdominal. Enfim, né, esses dados eles ainda são embrionários, digamos assim, mas a gente precisa entender, na verdade, o grande objetivo desse vídeo é mostrar a resposta muscular alterada que se associa à distensão abdominal para que você, que acompanha pessoas, que cuida de pessoas com dor lombar, possa incluir essa variável na sua análise, tá certo? Então, para isso eu preparei esse videozinho aqui, eu espero que vocês gostem. Então, vejam só. Aqui você tem a resposta muscular, digamos assim, de uma pessoa considerada saudável após a refeição. A pessoa come, aumenta a quantidade de conteúdo dentro do abdômen e precisa adaptar isso, né? Você vê que ela dá um jeito de adaptar, principalmente com essa mudança de atividade do diafragma. O diafragma diminui sua atividade e sobe, aumentando esse volume abdominal, principalmente no sentido longitudinal, de cima para baixo, né? Além disso, você tem um aumento de atividade dos intercostais, né, da musculatura intercostal aqui, tá? Para poder possivelmente auxiliar na mecânica respiratória durante esse processo. E a parede abdominal apenas tem um pouco de aumento de atividade sem mudança de posição, vamos dizer assim, né? Nessa porção superior. Muito provavelmente pela própria chegada do alimento nessa região, gerando uma resposta reflexa, uma resposta, enfim, de aumento de atividade simplesmente para manter o posicionamento ali, tá? Então, o que é que isso nos ensina? Que pessoas que são saudáveis, ou seja, que não se queixam de distensão abdominal, dão um jeito de aumentar o volume do abdômen após a refeição, o que é necessário, porque entrou mais coisa ali dentro, né? Nesse sentido mais longitudinal, de cima para baixo, do que necessariamente antero-posterior, como a gente às vezes imagina. Agora vamos analisar a resposta de uma pessoa considerada não saudável, ou seja, de uma pessoa que sofre com distensão abdominal. O que quer dizer isso? Essa pessoa que se alimenta, né, e após a refeição, ou não necessariamente apenas após a refeição, né, após um estresse agudo, após uma ingestão de um copo d'água, né, sem lógica necessariamente com a refeição, né, ela se queixa tanto da sensação de ficar empachada, de ficar distendida, de ficar estufada, como passa a apresentar a distensão visível. Isso é muito típico no decorrer do dia, né? Em geral, as pessoas que sofrem com isso amanhecem com o abdômen bem neutro, bem sequinho, vamos dizer assim, e isso vai aumentando ao longo do dia. Ao final da tarde, início da noite, geralmente, o abdômen já está bem distendido e a pessoa já está bem queixosa, né? Então, é mais ou menos isso aqui que acontece, ó. Veja como é diferente, né? Principalmente a mudança gira em torno do diafragma. Um diafragma que deveria diminuir sua atividade e subir por 15, 20 minutos, né? O tempo que essas grandes partículas começam a descer ali e saem do estômago, o que acontece no indivíduo saudável. Na pessoa considerada não saudável, essa resposta é contrária. É um aumento de atividade do diafragma acompanhado de uma descida. E aí, consequentemente, a gente tem a diminuição de atividade e a distensão do abdômen, o que é resultante desse comportamento do diafragma, né? Isso aqui acontece com a pessoa não saudável, ou seja, que se queixa de distensão abdominal recorrentemente, ou seja, praticamente todo dia, a cada conteúdo que ela coloca para dentro do tubo digestório, seja um copo d'água, uma maçã ou uma pizza inteira, é possível haver esse tipo de resposta, tá? Então, quando a gente analisa isso, agora a gente vai começar a fazer o paralelo com a dor lombar. Eu pergunto a vocês, vai aparecer um bonequinho aqui, ó, me representando. E aí, como é que estarão as organizações dessa pessoa aqui, né?
para respirar, digerir e locomover. Você vê que, ainda assim, os intercostais mantêm um aumento de atividade, aumentando o perímetro torácico, né, tentando talvez compensar alguma coisa. A pessoa dá um jeitinho de digerir, mas parece que comprometeu um pouco a locomoção. A gente sabe da importância da organização da atividade abdominal para organizar nossos movimentos, né? E fazendo aí, finalmente, esse paralelo com a dor lombar, eu queria que vocês que acompanham pessoas com dor lombar soubessem disso, soubessem que pessoas que se queixam de distensão abdominal apresentam involuntariamente uma resposta muscular alterada, que se associa com o aumento de atividade do diafragma e sua descida, e principalmente com diminuição de atividade da parede abdominal e a sua distensão, né? Principalmente dos músculos profundos e inferiores, oblíquo interno e transverso lá para baixo, é onde essa diminuição de atividade se instala com mais intensidade quando a gente compara indivíduos não saudáveis com indivíduos saudáveis, tá? Aí o que é que você precisa agora? Pegar essa informação e levar para dentro do seu acompanhamento com pessoas com dor lombar. A gente sabe que pessoas com dor lombar às vezes vão precisar de aumento de atividade da musculatura do core, outros vão precisar de relaxamento da musculatura do core, a depender da avaliação que você faça, seguindo as evidências mais atuais. Mas aí quando você coloca mais essa variável da distensão, isso pode, obviamente, lhe ajudar a entender alguns casos específicos em que essas duas coisas estão juntas, dor lombar e distensão, e você ficou um pouco ali amarrado, sem conseguir progredir na melhora, né, dessa pessoa que você acompanha, tá certo? Então, passa a incluir isso aqui na tua análise, né? Entender que pessoas que se queixam de distensão abdominal de forma recorrente apresentam essa resposta. Não faz disso uma relação de causalidade com dor lombar, não faz disso uma explicação para dizer por que a pessoa tem dor, não. Isso não tem nada a ver, você não deve fazer isso. Seria um equívoco científico. Você pode apenas, com o que a gente tem de informação disponível, levar isso para a sua prática e colocar mais essa variável a ser analisada. Então, em pessoas com dor lombar, agora eu posso pensar se ela também queixa-se de distensão abdominal, apresenta a distensão abdominal visível, que varia, né, ao longo do dia ou ao longo da semana, por exemplo, essa resposta muscular muito provavelmente está acontecendo. E isso talvez te ajude a determinar quais são os melhores exercícios, né? Se essa pessoa, pela dor lombar, precisa de uma ativação ou de um relaxamento dessa musculatura do core, e como você vai juntar tudo isso. Aí a estratégia do profissional, né, que é o grande segredo aí para o sucesso, muitas vezes, né? Então, eu espero que tenha sido útil, que essa informação tenha valido a pena para você, tá certo? Vou aproveitar o espaço aqui para divulgar o curso que a gente tem específico sobre isso, distensão abdominal funcional, né? Trazendo assim praticamente tudo que eu pude filtrar da literatura, desde o conceito mais básico, os critérios de elegibilidade, né, até toda a prática disponível, um curso online, 100% online, né? São 11 aulas aí, né, para você passear pela literatura envolvendo distensão abdominal funcional, com um começo teórico e um final bem prático, com muitos exercícios disponíveis, exercícios gerais e principalmente toda a programação de exercícios específicos que essas pessoas precisam para melhorar dessa resposta, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado aí. Se você gostou, peço que você curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, tá bom? Valeu e um abraço!